Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. É com imenso prazer que hoje a gente começa o nosso módulo de língua portuguesa. E antes de mais nada, a gente tem que bater um papo sobre a importância do estudo para concursos públicos e do concurso específico da língua portuguesa, de como você vai estudar a língua portuguesa. Então vamos lá. Primeiro de tudo, não adianta fazer aqui o LAC Concursos ou qualquer outro curso online ou qualquer outro curso presencial e simplesmente achar que você vai ser aprovado. Você tem que ter foco e organização. E aí, por isso, você tem que estudar com antecedência. Eu sei que o panorama social, econômico brasileiro anda meio complicado. Então a galera tá sem grana, deixa para estudar só quando abre o edital. Eu sei que isso acontece. Ou então fica desmotivado. Ah, será que vai abrir o concurso mesmo? Não sei o quê. Mas, gente, cá entre nós, vocês perceberam que em todos esses anos, pode estar com crise, sem crise, tendo concurso. Demora a acontecer às vezes demora a chamar, mas que tem e que chama. Ou seja, se eu decidir estudar para concursos, eu tenho que fazer isso direito e tenho que fazer constantemente. É como uma dieta, galera. Se você tá ali, constante, você obtém resultados. Se você faz 2 dias de dieta, no terceiro você avacalha, come um monte de besteira e assim vai a tua rotina, você nunca conquista o teu objetivo. Eu até brinco que concurso público é como uma fila que você está no hospital ou qualquer outra fila. Se você permanecer ali, focado, a tua vez vai chegar. Se você cismar de dar um pulo para fazer qualquer outra coisa, quando você voltar, um monte de gente já passou à tua frente. E aí você volta lá para o final da fila. E em concurso público é assim. Eu vou citar um resultado que eu acompanhei de perto. Eu tive 2 turmas interessantíssimas lá no Rio de Janeiro, presenciais. Em seguida, teve TRE e depois TRT. A galera que estava ali estudando para o TRE melhorou, mas ainda não estavam no nível de competição acirrada. Aí, óbvio que alguns entenderam e continuaram estudando até aparecer um novo concurso. E o concurso que apareceu foi o TRT. E não demorou muito tempo, não. Acho que uns 6 meses depois. Só que aí o que alguns fizeram? Claro, desanimaram com a reprovação e pararam de estudar. Quando abriu o edital do TRT, voltaram. Pô, eu estudei um pouquinho legal na época do TRE, então agora eu vou conseguir pegar para o TRT. Mas adivinha, enferrujou. Tem que voltar tudo de novo. É complicado. Ele não teve que estudar agora só a parte de direito do trabalho, processo do trabalho e outras matérias que apareceram a mais, não. Teve que estudar de novo o português, teve que estudar de novo a informática, teve que estudar de novo o constitucional, o administrativo, porque enferrujou. E aí o cara que se manteve? Ele estava muito mais forte. Resultado que a galera que continuou estudando foi aprovada. E a galera que voltou só quando abriu o edital, outra vez reprovada, segunda reprovação. E aí sim, eles entenderam que precisavam estudar e voltaram com afinco. E estão aí, batalhando. Mas se tivessem escutado as dicas, não teriam passado por isso. Então, já estou te dando essa dica agora. Estude para o teu concurso. Sidney, não passei. Não tem problema. Continue. Até porque tem muita coisa gratuita. Tem muita coisa barata. Você agora está fazendo esse curso. Você vai conseguir utilizar o que você vai aprender aqui durante um bom tempo. Até porque a nossa ideia aqui não é trabalhar de forma superficial. Dicas e macetes e pronto, e acabou. Que você aprende agora, faz uma questãozinha, acha que é fácil e foi. Assim, meu filho, você passa em concurso muito simples. Isso se você passar num concurso muito simples. Aqui o objetivo é te preparar,
sempre por cima, nivelar lá nas alturas, porque se eu te jogar acima do nível do concurso, você com certeza estará preparado para o concurso. E agora, pegando a parte de língua portuguesa. Bati um papo rápido sobre o concurso e sempre vou bater, sempre vou dar uma dica. E agora sobre a língua portuguesa. Eu observei que alguns candidatos de áreas específicas, não dão a mínima para a língua portuguesa, mas adivinha, é exatamente a língua portuguesa que te derruba no concurso. Só para citar como exemplo bem específico, já que eu falei sobre o TRT, na época que teve TRT no Rio de Janeiro, lá em 2018, o que aconteceu? Vários professores, na véspera da prova de Direito do Trabalho, fizeram lives, corrigindo questões, dando dicas, fazendo revisões. Esse processo todo que a gente já conhece muito bem. E aí um professor mega famoso de Direito do Trabalho errou uma questão. Não por falta de conhecimento jurídico, longe disso, ele sabe muito, é fera, um dos mais famosos. Mas ele errou a questão por falta de conhecimento linguístico. Apareceu lá no meio uma questão de uma conjunção concessiva, um embora, um simples embora. Só que ele não pegou pelo valor do embora, pegou como o valor do porém. Como assim, Sidney? O embora é uma conjunção concessiva, indica uma oposição, só que é uma oposição minimizada. Logo, logo eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso com vocês. E o porém também indica uma oposição, só que é uma oposição enfatizada. A troca de uma conjunção por outra é o suficiente para alterar completamente o sentido do enunciado. E foi exatamente isso que aconteceu. Por isso ele errou a questão. Agora imagina, o cara que só faz isso da vida, que detalhe é fera, um dos melhores do Brasil, errou a questão, imagina eu, imagina o leigo, então não pode dar mole. E várias questões de direito você acerta pelo simples conhecimento do posicionamento dos termos, da distribuição ali que é feita por pronomes. Então você tem que entender língua portuguesa para compreender o enunciado de outras questões que estão nas outras partes da prova e mandar muito bem. Eu tenho um amigo que é professor de direito e ele diz que numa prova que tem 100 questões, com várias matérias, às vezes 12, 13 matérias diferentes, a língua portuguesa está presente nas 100 questões. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é um professor de direito que diz. Então, você tem que entender que a língua portuguesa vai ser o carro-chefe para fazer você passar na prova. E agora a gente vai bater um papo sobre a língua de fato em si. Por que normalmente os alunos têm tanta dificuldade? Porque na escola a gente normalmente aprende de forma bagunçada. Você pode ver que tem um professor de gramática, um professor de redação e um professor de interpretação. É assim que funciona. E aí, no final das contas, o aluno fica meio sem entender o que é gramática, o que é interpretação, o que é redação. E a verdade é que não precisa ter essa divisão. Tudo está interligado. Para um concurso, para um cursinho se organizar e distribuir as aulas, é necessário que ele divida. Mas, gente, tudo está interligado. Você só faz uma análise textual se antes fizer uma análise gramatical. Não tem como pular etapas. E uma redação nada mais é do que uma interpretação ao contrário. Pega, por exemplo, um texto, qualquer tipo de texto, uma narrativa, e faça a leitura. Na hora em que você pega um texto para ler, o que você quer? Compreendê-lo. Você quer entender, então você precisa fazer perguntas. Num texto narrativo, você vai fazer as famosas 4 perguntinhas do texto narrativo. Quando aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu e quem participou. E se você tiver de produzir, ora, você vai ter que responder a estas 4 perguntas. Quando, onde, como e quem. Ah, mas professor, hoje em dia eles cobram mais a dissertação no concurso público e eu também concordo com você. Agora, quando a gente pensa em dissertação, há 2 perguntinhas essenciais: o porquê e o para quê das coisas. E quando você produz, você tem de responder o porquê e o para quê das coisas. Então, gente, em língua portuguesa, tudo está interligado. E, para nós começarmos, é de suma importância entender a construção da gramática. Como é que ela se encadeia, como é que a gente forma esse muro do saber linguístico. Então vamos lá. Quando eu penso em gramática, eu tenho
5 modalidades distintas para estudar. O que eu vou apresentar aqui agora é o que você vai estudar no curso inteiro, seja comigo ou com qualquer outro professor de língua portuguesa. Afinal de contas, existem vários outros que têm muita competência também para te auxiliar, tá? Não tem essa história, fulano é melhor, não. É com aquele que você tem mais identificação, tem mais empatia, a coisa funciona e a coisa flui. Então vem aqui comigo, ó. Nós temos 5 modalidades que estudam 5 campos de conhecimentos linguísticos. Então eu tenho o campo do som, eu tenho o campo da forma, eu tenho o campo do estilo, eu tenho o campo do significado e eu tenho o campo do relacionamento para estudar. Agora, como é que isso vai funcionar? A gente vai construir etapa a etapa. Quando eu falo em som na língua portuguesa, o que vem à sua mente? Obviamente, você deve ter pensado, música, né, Sidney? Não, galera, ó. Quando a gente pensa em som, em relação à gramática, à língua portuguesa, a gente pensa no fonema. O que isso significa? Nós temos a palavra, e a palavra ela é constituída de letras e fonemas. A letra é a representação gráfica, é aquilo que a gente enxerga. E o fonema é o som produzido na hora que a gente pronuncia a palavra. Então, aqui, ao pensar em som, eu penso em fonema, que é exatamente essa representação sonora. E quem vai estudar esse aspecto é a fonética. Então, a fonética na língua portuguesa, ela é responsável por estudar o campo do som. E quando a gente pensa em fonética numa prova de concurso público, o avaliador ele pode trabalhar isso de 2 formas, 2 pegadas diferentes. Ele pode simplesmente trabalhar a reflexão em cima de letras e fonemas, a identificação de letras e fonemas. Então ele coloca aqui, por exemplo, a palavra árvore e pergunta quantas letras e quantos fonemas tem ali respectivamente. Detalhe, se ele lançou um respectivamente, significa que você tem que seguir aquela ordem. Se ele pediu letras e fonemas respectivamente, é primeiro a letra e depois o fonema. Agora, letra é fácil, né, galera? É só contar. Então aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E pasmem, por incrível que pareça, só de fazer isso aqui, ó, você já está eliminando questão. Pois na prova do concurso público, nem sempre o avaliador ele testa só o teu conhecimento. Muitas vezes ele testa também a tua atenção. E tem muito candidato que lá na hora fica nervosíssimo. Nervoso, o cara erra aquilo que sabe. Então ele pode nem perceber. E ele vai errar na contabilidade aqui das letras? Vai. Isso acontece, gente. É triste, mas acontece. Até porque o cara se preparou, tá ali, objetivando aquela vaga, aquele cargo, e aí, poxa, erra por falta de atenção. É triste, mas é aí que a gente tem que entender que não adianta só estudar a teoria, e não fazer um simulado, não treinar em cima de umas questões. Você tem que fazer isso. Se não fizer, galera, já era. Agora, e o número de fonemas? Eu vou ter que pronunciar a palavra para ver se eu consigo escutar de fato o som daquelas letras. Então aqui, ó, árvore, ó, ar, som do A, som do R. Vô, som do V, som do O. Re, som do R, som do E. Então, neste momento, eu tenho 6 letras e eu tenho de fato 6 fonemas. Agora, na prova, o avaliador não quer te dar esse molezinho, não. Ele coloca palavras em que os processos sejam distintos. Então, ele pega aqui e coloca palavras como carro e táxi. Observem o que vai acontecer aqui. Na palavra carro, nós vamos ter 5 letras. Beleza, 5 letras, eu contei. Mas eu terei 5 fonemas? Não. Eu não falo carorô, eu falo carro. Então, esses 2 R's aqui, ó, eles têm um som de R forte, galera. Um som de R forte. Então, apesar de termos 5 letras, nós temos 4 fonemas. É assim que funciona. Agora aqui, ó, a palavra táxi, ela tem 1, 2, 3, 4
4 letras, mas ela não tem 4 fonemas, pois eu não falo tasse, eu falo táxi. Então esse X aqui, ó, tem som de KS. Então, apesar de termos 4 letras, nós temos 5 fonemas. Então essa é a primeira pegada, a identificação de letras e fonemas. E a segunda pegada seria em cima da acentuação gráfica em si. Só que para isso, nós temos que ter uma aula específica de acentuação gráfica. É um pouco mais complexo, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. E aí vamos continuar aqui, ó. Quando eu penso em forma, eu vou pensar em morfema. Já que eu pensei em som, pensei em fonema. Ao pensar em forma, eu vou pensar em morfema. Aí lembra que a gente bateu um papinho e disse que a análise textual começa na análise gramatical? Tudo começa neste camarada aqui, ó, o morfema. O morfema é a menor unidade significativa de uma palavra. Portanto, eu posso pegar uma palavra e dividi-la em partes menores. E eu consigo fazer isso por quê? Porque cada pedacinho ali tem uma significação. Então, cada pedacinho ali vai ser intitulado de morfema. Só que nós conhecemos os morfemas com outros nomes mais tradicionais. São os famosos radicais, as famosas vogais temáticas, desinência, número pessoal, desinência, modo temporal. Aí depois, com calma, a gente vai estudar isso daí um pouquinho mais à frente. Agora, vem aqui comigo. Quem é que estuda um morfema? Quem é que estuda a forma na língua portuguesa? É a morfologia. Aí, quando eu falo em morfologia, ela é responsável por estudar o campo da forma. E ao falar em forma, eu falo no processo de formação e estrutura das palavras e principalmente na identificação exata das classes gramaticais. E sabe por quê? Numa prova de concurso público, de forma geral, a matéria que mais derruba o candidato é a análise sintática. E por quê? Porque na escola a gente aprendeu que era assim. Só que a análise é morfossintática. Não tem como eu olhar para um elemento de forma isolada e classificá-lo sintaticamente. Eu tenho que ver a quem este camarada está ligado gramaticalmente, morfologicamente, ou seja, a qual classe gramatical ele está ligado, para aí sim classificar sintaticamente. A título de curiosidade, em provas é muito comum o avaliador colocar termos preposicionados e pedir a sua função sintática. Muito comum. Aí ele faz isso por saber que a maioria vai responder objeto indireto. Tanto que dentre as opções tem lá objeto indireto e complemento nominal. Sempre tem essas duas opções. Por quê? Porque tanto o objeto indireto quanto o complemento nominal sempre possuem preposições. Só que se o aluno entender que o objeto indireto não existe do nada, ele existe porque está ligado a um verbo transitivo indireto, e que o complemento nominal não existe do nada, ele existe porque está ligado a um nome, facilitou ou não facilitou a minha vida? Facilitou. Então, por exemplo... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial. Você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da La Concurso montamos um curso super competitivo para você. Um curso que eu tenho certeza absoluta que, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumpriu o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GPEM 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda a aula acompanha um material PDF por apenas 10 parcelas de R$30. É isso mesmo, R$1 por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau.